sobre mim é que eu não bebo café. Mas agora isso não vai mais ser uma opção. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Alice Kinen, trabalho com criação de conteúdo na internet, mas também sou jornalista aqui em Blumenau. E mais uma vez, tô começando um vlog sem nem ter começado a editar o último, que foi do meu primeiro mês de aula, agora que eu voltei a estudar Ciências Sociais. Mas não basta eu ter enfiado uma graduação aos meus 30 anos, eu resolvi aceitar também um terceiro emprego. Deixa eu até dar mais um gole aqui pra... Quando eu falei nos stories que eu não gosto de café, muita gente recomendou esse aqui, que é o Três Corações Cerrado Mineiro. E eu realmente achei ele bem mais gostoso do que o da Badio, porque ele é super suave, ele é uma torra clara. É um shot de café, isso aqui de leite e gelo, entendeu? Além de açúcar. Assim eu tô começando a aprender a tomar café. Ai, Alice, mas café se toma puro. Isso aí nunca vai acontecer, porque eu acho o sabor tenebroso. Eu só quero a energia que ele dá e tá bom, do jeito que vier. Mas vamos ao assunto do vídeo, que eu vou contar enquanto me maquio, porque eu não tenho tempo pra fazer uma coisa depois da outra, entendeu? E eu acho que pra contar essa história a gente tem que voltar lá pra 2023, acho que foi quando eu desisti de ser CLT pra me concentrar na criação de conteúdo, mas também pela minha saúde mental, porque não tava legal. E de início, realmente, meu plano era tipo assim, nossa, eu vou focar 100% no meu Instagram, e aí eu vou ganhar 10 mil seguidores, e aí eu vou ficar muito famosa e vou viver disso. Se vocês forem olhar agora meu Instagram, né, anos depois, vocês vão ver que até hoje eu não tenho 10 mil seguidores, né, gente? Mas é porque eu simplesmente não me dediquei da forma que eu deveria, porque talvez eu seja uma pessoa que eu não presto pra me dedicar a uma coisa só, gente. Isso é uma coisa que eu percebi ao longo dos meus anos, assim, que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não ter muito foco, inclusive nesse meio do caminho, né, tive o diagnóstico de TDAH. Sou uma pessoa que tem aí também algumas questões de autossabotagem, de autoestima, vindo de muitas pessoas que nunca acreditaram em mim, pipipipopopó, mas gente, eu tô na terapia, tá tudo bem, tá? Mas a questão é que eu tive muita sorte essa também que veio de eu ter sido uma repórter muito dedicada e premiada, enquanto eu trabalhei por 5 anos no jornal aqui em Blumenau. E aí, assim que eu saí do jornal, não deu 2 meses, teve uma entidade, uma associação que entrou em contato com o jornal que eu trabalhava, falando, olha, já precisava começar uma coluna e a gente precisa de alguém para ser o colunista. E aí meu editor na hora me indicou, porque ele sabia que eu tava com tempo livre e que, enfim, eu precisava de dinheiro, que daqui a pouco ia acabar, né, o seguro-desemprego. E foi assim que eu arranjei meu segundo emprego. Eu falo entre várias aspas, gente, porque assim, no fim das contas, o que eu me dedico a essa associação que eu trabalho, que hoje eu faço muito mais do que escrever uma coluna, né? A coluna nem existe mais, mas hoje em dia eu faço muitas outras coisas. Eu sou basicamente assessora de imprensa e social media deles. Sendo bem sincera, gente, tudo o que eu trabalho, não acho que não dá uma hora do que se eu me dedicar 100% a um CLT, entendeu? Então, assim, eu trabalho muito menos horas do que a maioria de vocês. Sou bem sincera sobre isso, nunca escondi isso aqui. Nossa, Alice, então você tá bem na vida, né? Não, eu não ganho o suficiente nem pra pagar meus boletos, gente. E aí, enfim, todo esse contexto pra dizer que 2024 e 2023 eu passei me dedicando a essas duas frentes, de ser assessora de imprensa e de ser social media de uma associação aqui de Blumenau. Então, tipo assim, quando eles têm ali reunião com os associados, quando eles têm algum evento que eles trouxeram pra cidade e tem que cobrir, que no caso, né, é uma associação de eventos e de turismo. Então, assim, o que eu mais faço é cobrir evento, entendeu? Que isso é uma coisa que eu já fazia no jornal, então pra mim é muito natural. Vou lá, faço uns stories, faço um Reels, entendeu? Então, no fim das contas, meu trabalho ainda é muito com produção de conteúdo, seja pro meu Instagram ou pro Instagram alheio. Mas o que acontece é que do período em que eu comecei a criar conteúdo, que foi em 2020, quando tava todo mundo trancado em casa, até hoje, 2026, o que dá dinheiro, o que dá engajamento nas redes mudou muito, gente, porque eu não sei se vocês lembram, ou eu não sei se isso aconteceu na bolha de vocês, mas ali no período da pandemia muita gente ficou desesperado por um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, buscar uma conexão com a natureza, porque a gente estava trancado em apartamentos. Então, enfim, nesse período, o veganismo e a sustentabilidade ficaram muito em alta. E querendo ou não, para quem trabalha com isso nas redes sociais, isso é relevante, isso é importante. Pra mim, o veganismo não tem nada a ver com ser uma moda, com ser uma coisa legal. Pra mim, é um princípio ético. Pra mim, são os meus princípios políticos que me guiam a isso. Mas, no fim das contas, quando o veganismo deixou de estar na moda, quem trabalha com isso também deixou de ganhar muito dinheiro. Eu não vou mudar minha criação por causa disso, porque pra mim a única coisa que me move é falar sobre isso, é buscar um mundo melhor de alguma forma. Ou eu não tava cursando fucking ciências sociais, que não dá dinheiro, sendo que eu não quero virar professora. Mas enfim, dizendo tudo isso pra dizer que muito das minhas fontes de renda do Instagram nos últimos anos são empresas que fecharam, que faliram, que não tem mais dinheiro para investir em influenciadores, então, tipo assim, estão se virando com os vídeos que tem mesmo. Ou, claro, estão investindo só em influenciadores maiores, porque, tipo assim, eu só posso pagar um, vou pagar um mais famoso, não vou pagar ali 27 mil seguidores, entendeu? Então, assim, é por conta disso que minha situação financeira foi ficando um pouco mais delicada nos últimos anos.
Ao ponto de que, acho que eu comentei até no meu vlog da primeira semana de aula, que no ano passado eu cheguei a considerar voltar a ser CLT. Porque eu vinha sentindo muita insegurança financeira, isso faz muito mal para nossa saúde mental. Eu tenho apartamento para manter, eu tenho mercado para fazer, entendeu? Apesar de que eu ganho bastante produto sendo influenciadora, tipo, eu ganho maquiagem, eu ganho leite da Nice Milk, às vezes eu ganho uns negocinhos aqui e ali. Tipo assim, a gente ainda tem conta pra pagar, né, gente? Recebido não paga boleto. Só que a verdade é que como eu sou da área da comunicação, eu não sou da área da comunicação que é mais, tipo, marketing, que é o que dá mais dinheiro, então paga mais salário. Eu tenho experiência só como social media, e olhe lá, e experiência como repórter, que apesar de que eu era a repórter mais premiada do jornal, isso não significava que eu ganhava mais do que meu piso. Porque assim, gente, eu acho que muita gente não sabe disso, mas repórter é um bicho muito mal pago. Eu não sei se isso é a realidade do Brasil inteiro, mas é a realidade de Santa Catarina, talvez do sul do Brasil, porque eu tenho amigos que são repórteres em outras cidades aqui da região sul, e todos recebem o piso, e é isso. O que significa o piso, Alice? Significa que hoje, se eu começasse a CLT como repórter, eu ia ganhar 3.500 por mês. O que sim, é muito dinheiro para muita gente, mas quando eu penso toda a carreira que eu construí como repórter e todo o investimento em uma universidade que eu tive para me tornar repórter, eu acho um pouco triste. E eu desisti também de ser repórter porque o crescimento que eu tinha, assim, a ascensão de carreira que eu tinha, seria virar editora-chefe, que assim, gente, para minha saúde mental, seria tão ruim, mas tão ruim, que teve uma época que eu tive uma reunião de feedback tanto com o meu editor quanto com o diretor de comunicação do jornal que eu trabalhava, e o próprio diretor de comunicação, que já me conhecia há muitos anos, chegou a falar, tipo, Alice, do ponto de vista profissional, você teria tudo pra gente te indicar como editora-chefe se a gente abrisse mais algum jornal em outra cidade, mas a gente sabe que psicologicamente tu não dá conta. Então, quando eu recebi uma mensagem de uma antiga caloura minha perguntando se eu tinha interesse em voltar a ser repórter, é óbvio que minha resposta automática seria não. Nem tenho como agora, né? Porque eu não quero abrir mão do contrato que eu tenho com essa entidade que eu trabalho, porque eu ganho um salário legal para poder trabalhar de casa, trabalhar no meu horário. Normalmente, quando eu vou cobrir evento, eu ganho carona da minha chefe, então, tipo assim, é muito bom o contrato que eu tenho. Eu não quero abrir mão dele. E só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai ver limpo o salário para voltar a ser CLT, claro, desconsiderando o fato de que eu ia ganhar plano de saúde, que felizmente eu sou muito privilegiada e meus pais ainda pagam meu plano de saúde, né? Mas eu ia ganhar um plano de saúde, não ia ter vale alimentação, porque repórter, pra quem não sabe, trabalha 5 horas, então eles não têm obrigação de te dar alimentação, né? Voltar a trabalhar fim de semana, enfim, no fim das contas eu ia ganhar R$ 500 a mais, sendo que esse jornal em específico fica muito longe pra mim, eu ia ter que acordar todo dia 5h30 da manhã, sendo que minha aula acaba às 10, eu chego em casa quase 11 horas. Quando eu era jovem, dormir esse tanto até era ok pra mim. Ai, nossa, pegar 1 hora de ônibus pra chegar no trabalho, era ok pra mim, é uma coisa que eu vivi por muito tempo, mas hoje em dia, especialmente depois da crise depressiva que eu tive ano passado, especialmente depois que eu comecei a entender as limitações do meu TDAH e da minha ansiedade no geral, não existe mais espaço na minha vida pra isso, entende? Eu sinto que não ia me fazer bem. Pelo menos não uma mudança tão abrupta. E eu sei que eu sou muito grata e privilegiada por poder fazer essa escolha. Que eu tenho colegas que acordam 3 da manhã pra ir pro chão de fábrica e eu tenho certeza que eu falando isso deve dar vontade de dar um tapa na minha cara, mas enfim, tô falando da minha realidade. Inclusive, esse negócio de voltar a tomar café começou segunda-feira, inclusive. Também conhecido como ontem, porque além de eu ter menos tempo pra dormir agora com a faculdade, eu tenho dormido pior. Eu tenho tido ainda mais pesadelo do que eu tinha antes. Acredito que porque eu chego muito agitada ainda da faculdade. E por mais que eu tenha sono, eu vou dormir, eu ainda tô agitada, sabe? Então eu tenho acordado com muito sono. E aí eu tô tentando encontrar algo pra conseguir, sei lá, ir pra academia e trabalhar, sabe? Mas, dado todo esse contexto, conversei com essa minha antiga caloura, que hoje é editora-chefe de um jornal digital aqui em Blumenau. Expliquei pra ela que pra mim ir até outro bairro que geograficamente não é tão longe, mas do ponto de vista de quem depende de ônibus como eu, seriam 2 ônibus para eu chegar lá, 1 hora de viagem. E levando em consideração também que eu não sonho em voltar a ser repórter, eu sinto falta às vezes sim, eu gostava muito de ser repórter, mas assim, não é meu plano de carreira voltar para essa área, que eu gostaria mesmo de investir mais no meu Instagram e conseguir viver do meu Instagram, YouTube, TikTok, o que seja. Deus do céu, meia hora eu aqui falando e não cheguei no ponto ainda. Mas como eu falei para vocês, eu tenho um histórico muito legal de repórter aqui em Blumenau. Eu realmente era muito boa no que eu fazia. E ela, precisando de mais uma repórter, queria muito que eu, né, juntasse com a equipe dela. E mais do que isso, né, ela não queria contratar qualquer pessoa só na pressa. Então ela falou, Alice, se você não quer ser CLT com a gente e ficar aqui a longo prazo, e se eu te oferecesse ficar 30 dias freelancer? Você trabalha de casa, o que pra mim era a grande questão, né?
trabalhando de casa, eu não preciso me deslocar, eu posso dormir 1 hora a mais. E aí você fica 30 dias, por enquanto, né? O primeiro contrato é de 30 dias. E aí nisso ela tem tempo pra encontrar alguém melhor. E aí, como eu preciso de dinheiro, e trabalhar de casa pra mim é completamente diferente do que trabalhar fora de casa. Apesar de que eu amo a interação de trabalhar fora de casa, a parte do deslocamento muitas vezes acaba comigo, entendeu? Sabe? Então assim, quando ela fez essa outra oferta de assim, ser uma coisa de 30 dias, algo que eu sei que tem prazo pra acabar, se eu chegar lá e perceber que não tá funcionando na minha rotina, ou que eu não curto mais tanto ser repórter, enfim. E é assim que eu voltei a ser repórter, pelo menos temporariamente. E que eu oficialmente vou ter, paralelamente, 3 empregos, pelo menos por 1 mês. E assim, gente, se já tava difícil eu fazer vlog na época que eu tava só fazendo faculdade, porque tava muito corrido, eu não sei porque que eu tive a ideia de começar um vlog novo agora. Mas eu gosto de ter esses registros até pra mim, pra eu poder ver no futuro, né, como foi esse período da minha vida. Então hoje vocês vão começar a acompanhar essa semana na qual eu vou abraçar mais um emprego e vamos ver como é que vai ser isso daí. Ai, ai. Primeiro dia do ano usando casaco, que estranho, gente. Não lembrava mais como era a sensação. Passei a tarde editando vídeos. Minto, gravando vídeos e começando algumas edições. Por isso que me maquiei e tal pra gravar alguns vídeos. Muito engraçado, né? Que quem assiste meus vídeos deve achar que eu tô sem maquiada, mas eu só me maquio pra gravar vídeo. Não me maquio pra ir pra faculdade, não me maquio pra ir trabalhar, só pra gravar vídeo. Sanduba tem tofu, queijo, pepino. Finalizei minha apresentação, saindo meia horinha antes só do fim da aula, vai ter mais algumas apresentações, mas vai ser mais do mesmo. Mas só de sair essa meia hora antes eu consigo dormir 1 hora a mais, porque daí eu pego o ônibus antes, né? Então boa noite, até amanhã. Bom dia, gente. Hoje até que eu não tô tão cansada. Vou admitir que desliguei o despertador umas 2 vezes antes de levantar, mas assim, vou beber o café pra garantir que eu vou estar funcionando até de noite, né, que hoje tem aula até às 10. Mais ou menos hoje eu consegui levantar às 7, porque meu compromisso lá no jornal é só às 9, né, que elas vão resolver o plantão da manhã e depois vão me receber. E aí voltei mais cedo da aula ontem pra tentar dormir mais cedo, mas no fim das contas eu fiquei lendo até tipo 00:20. Que eu acho que eu comentei até ontem, né, que a questão é que eu chego da aula muito ativa ainda, muito pilhada, cheia de energia, então até eu conseguir relaxar e dormir demora, sabe? Eu vivia a mesma coisa quando eu era repórter do turno da noite. Eu terminava 9:30, chegava em casa às 10, comia alguma coisa, mas tipo, eu não conseguia pegar e dormir, sabe? Minha cabeça ainda tava a mil. Então ontem até eu relaxar, comer alguma coisa, descansar, deitar, fiquei um tempão lendo até dormir. Mas agora de manhã, então, antes de ir pro jornal, eu quero editar alguns vídeos também, porque eu não sei que horas eu vou voltar pra casa. Então hoje, e aí oficialmente a partir da manhã, começa novamente a minha vida de repórter. Café da manhã, e eu só acho que talvez eu não vou mais tomar café em jejum, gente, porque o que demorou pra eu ter fome e empurrar isso daqui é brincadeira. E aí, gente, tô minimamente bonita? Porque assim, talvez eu tenha esquecido que meu primeiro dia em um jornal novo significa tirar uma foto, para ser a minha foto de postagem. E aí, quando faltava, sei lá, 1 hora pra eu ter que sair, mas ainda não tinha comido, não tinha feito nada, eu me liguei e daí fui falar, né, com quem vai ser minha editora e falar: por acaso eu devo me arrumar pra tirar uma foto? Aí ela falou: a não ser que você tenha uma foto já com fundo neutro que dê pra usar, mas não tenho. Se tenho, com certeza vai estar completamente desatualizada. Então assim, não deu tempo de lavar meu cabelo, entendeu? Vai ser assim mesmo. Não me acho bonita de cabelo preso, mas tentei ao menos prender de um jeito um pouco mais chique e me enchi de maquiagem pra disfarçar. E tô esperando um Uber agora, tava vendo aqui se alguém me aceitou, mas não. O Uber só cobrou do meu cartão sem nem ter ninguém me aceitado ainda. Torçam por mim. Oi, gente, agora são umas 3 da tarde e eu já cheguei em casa morrendo de sono, mas como eu não tenho tempo pra tirar um cochilo, eu vou fazer mais um café. É impressionante como eu fui de hater de café pra dependente dele, ou ao menos da esperança que eu deposito nele, em questão de dias, né? Porque segunda-feira foi a primeira vez que eu bebi um café de verdade na minha vida, e agora olha que ponto chegamos, né? Mas fui eu que inventei de ter 3 empregos. Eu tô bebendo ele sempre gelado porque eu não gosto de bebida quente. Eu fiz um leite que eu tô com medo de mexer porque eu não confio nessa garrafa, mas tá tudo certo. Esse leite aqui é de castanha de caju, que eu fiz com Nice Milk, né, o concentrado. Eu tava fazendo também com aveia deles, só que esse aqui é mais tranquilo de tu, tipo, fazer um monte e deixar pronto, sabe? Hoje de manhã também eu botei uma canelinha, eu gostei com canela. Vou botar um cacau agora também pra ver como é que fica. Mas, gente, hoje, basicamente, eu fui, pessoalmente, né, no jornal,
pra conversar, né, com quem vai ser minha editora, pra conhecer o pessoal que no fim das contas eu já conheci a equipe inteira, porque ou é gente que eu já cruzei no jornalismo, ou sei lá, eu fazia pilates com ela, eu já fui no Clube do Livro com ele, enfim, foi bom que ao menos todas as caras lá já me eram familiares, com exceção de, sei lá, umas 2 pessoas que chegaram depois, então não teve aquele desconforto de chegar numa sala cheia de gente estranha, sabe? E aí eu não sabia muito bem como ia ser hoje, porque, né, o meu plantão que eu vou fazer é das 7 ao meio-dia e 15, porque eu tenho 15 minutos de descanso ali no meio, né? E aí eu achei que hoje realmente eu só ia, tipo, conversar com ela, conectar as coisas no meu computador pra poder trabalhar de casa, e aí que só amanhã eu ia começar a trabalhar mesmo. Mas enfim, no fim das contas eu realmente comecei hoje, o que foi bom. Ela até achou, né, que eu ia querer voltar pra casa e daí finalizar o resto do expediente em casa, mas eu preferi ficar lá e eu também pedi pra amanhã ir pessoalmente também trabalhar, ao invés de trabalhar já home office, porque ao menos nesses primeiros dias eu consigo me familiarizar melhor, sabe? Tipo, com o sistema deles, e daí ela me mostra pessoalmente, eu consigo tirar as dúvidas pessoalmente, e o meu mixer não tá querendo funcionar. Agora foi, acho que a pilha não tava bem conectada, mas enfim. Então hoje e amanhã eu vou pessoalmente, e daí eu vou um pouco mais tarde, porque a editora também, ela chega um pouco mais tarde, pra pegar um pouquinho da manhã e um pouquinho da tarde, enquanto eu vou ser só da manhã, né? E aí essa semana, então, eu vou trabalhar das 8h30 até umas 2h30, e aí vai ter o feriado, né? Porque eu comecei a trabalhar logo antes da Páscoa, então sexta, sábado e domingo é feriado, e aí só segunda que realmente eu começo meu home office às 7. E aí vamos ver como vai ser realmente todo dia começar a trabalhar às 7 e estudar à noite. Eu achei bem gostoso, tá? E agora, enquanto isso, o que eu tô fazendo? Meu almoço pra amanhã, porque como amanhã eu também vou presencial, e eu não quero ter que pedir marmita igual hoje, porque isso custa dinheiro. Já tô fazendo aqui um molho de tomate, entendeu? Fazer um negócio meio estrogonofe, eu acho, que daí eu já tenho almoço amanhã pra mim e pro Pedro, né? Porque o Pedro hoje também não sabia que eu não ia voltar, teve que se virar no almoço, tadinho, fez um macarrão horroroso. Mas ele é um homem adulto, né? Ele que se vira. Fora isso, voltar a trabalhar como repórter foi bem engraçado, assim, a primeira vez que eu recebi um relatório, e ela falou, ah, noticia esse acidente aqui. Eu fiquei tipo, nossa, que engraçado, né? Ver de novo um relatório dos bombeiros, ter que escrever o lead de novo e tal. Era algo que eu não imaginava fazer novamente, especialmente tão cedo, então foi uma sensação engraçada. Mas eu tô curtindo. Não sei ainda como vai ser a longo prazo, não sei se eu vou escolher ficar, não sei se eu vou detestar, porque enfim, quando eu saí, né, de trabalhar com reportagem, é porque eu tava de saco cheio na época, mas foi um período bem específico da minha vida realmente. Não sei se eu vou me adaptar, acordar cedo todos os dias, sendo que eu estudo até de noite. Não sei se eu vou conseguir manejar os meus 3 empregos de uma forma saudável, enfim, então não sei ainda como vai ser. Mas nós vamos descobrir juntos. E agora bora trabalhar, né? Porque ainda tem os outros empregos. E tem mais uma coisa, né? Que... parece que eu gosto de me arranjar serviço, né? Mas como eu já trabalho com criação de conteúdo tanto pra mim quanto pra empresas, o coordenador do curso estava comentando, né? Que ele dá conta do Instagram do curso sozinho, né? Que não tem nada a ver com o trabalho dele. Dava trabalho, então se a gente, tipo, fizesse alguns vídeos, algumas fotos nos dias que a gente apresenta trabalho pra criar um conteúdo pro perfil do curso, ele ia ficar bem feliz. E aí eu fui lá e fiz o quê? Me ofereci pra cuidar do perfil do curso. Obviamente eu vou tentar trocar isso em ACC, que são as horas complementares que a gente precisa pra se formar, mas enfim. Mais uma responsabilidade que eu peguei pra mim. Mas o lado bom, gente, é que não importa o quanto eu estiver num dia caótico trabalhando na redação do jornal, como agora eu trabalho num lugar que também tem TV ao vivo, observar o caos que é pra redação da TV quando tá no ao vivo, sempre faz parecer que meu trabalho é uma delícia e super tranquilo. Então agora à tarde vou fazer a comida, vou organizar algumas coisas do meu Instagram, vou editar alguns vídeos e vou tentar descansar um pouco, porque hoje à noite ainda tem aula de teoria política. E, gente, agora vamos de mostrar coisa feia, mesmo que com a câmera frontal, que não é tão boa, porque eu quero entender. Como é que tem gente que ficou o dia inteiro com a maquiagem intacta? Eu me arrumei, era o quê? Umas 8 da manhã? Era 10 horas, eu já tava assim, ó, a maquiagem aqui, ó, toda cagada aqui na dobrinha do nariz. Aqui o meu nariz já tá sem maquiagem, a pele aqui, ó, descamando. Aqui ficou tudo marcada a maquiagem. Isso que na câmera nem dá pra ver direito essas coisas, né, gente? Mas tava já horrorosa maquiagem, sendo que eu hidratei a pele antes, lavei a pele antes, passei o BB Cream. Meu cabelo em pé a gente nem fala, né? Mas assim, eu jurando que eu ia me maquiar de manhã e ia pra faculdade à noite ainda com a maquiagem, mas tá tudo marcado, minha pele toda estranha. Sem contar que eu preciso lavar meu cabelo, né? Então, na real, eu vou tomar um banho daqui a pouco. Quase perco a hora trabalhando, mas temos aqui as comidas do dia. Aqui eu fritei um monte de tofu, e aí um tanto foi com molho vermelho pro almoço de amanhã, já tem arroz também pro almoço de amanhã. Aí um tanto do tofu eu separei pra botar na minha salada, pra levar de janta pra faculdade. E um tanto do tofu foi pra essa tapioca aqui, que eu também botei o restinho de queijo vegetal que eu tinha. Aqui ainda eu vou terminar de temperar, botar um nice milk pra ficar mais cremoso. E aí vai ser o almoço de amanhã, meu e do Pedro, e ele já tem o arroz pronto também.
Agora eu comer isso aqui rapidão, guardar essas coisas e ir pra faculdade. Vai continuar, deixa eu só tirar. Eu esqueci a luz acesa. Quando eu fui na sala, era o sol nascendo, porque o sol nasceu. Tô feliz porque não passei sono ontem na aula, não acordei cansada hoje, mas ainda assim vou tomar, né, meu copo de café pra ir trabalhar. E como hoje é quinta-feira santa, que eu nunca entendi direito como é que é essa questão, eu não tenho aula hoje à noite. Então ao menos eu sei que depois de trabalhar hoje vem um feriadão. Adivinha quem se distraiu saindo do trabalho? Foi minha primeira vez pegando ônibus ali na Rua das Missões, então eu ainda não conhecia bem o caminho. E aí vim pro centro, porque eu tenho terapia hoje ainda. E eu tô com tempo, a terapia é só às 4 da tarde, né? Eu parei de trabalhar às 2. Aí pensei, vou passar no Vegesetra, comer um docinho, porque eu almocei, era tipo 11h15, então eu já estou com fome. E aí eu comecei a mexer no celular, me distrair, quando eu vi eu já tinha passado uns 2 pontos. Mas tudo bem, agora dá uma caminhada no sol com essa blusa que não respira e que eu sabia que era um erro vestir ela hoje, mas eu tava com saudade de usar ela. Cabelo já desse jeito, porque enfim, né? Calor e praticidade para trabalhar. Hoje eu cheguei no jornal já pronta para começar meu plantão. E aí as meninas do comercial, do marketing, não tenho certeza, começaram a me chamar falando, não, agora tem uma caça aos ovos. E aí eu fiquei tipo, não, gente. Elas falaram, não, compramos um ovo só pra você. E aí elas esconderam um ovo pra cada e esconderam muito bem, gente, muito bem mesmo. Eu demorei pra achar o meu, gente, eu rastejei no chão. Rastejei não, tipo, andei de 4 no chão, engatinhei, então. Tinha ovo, gente, dentro de cano de extintor. Elas esconderam muito bem, em cima de ar-condicionado. O meu tava dentro de um frigobar que eu nem sabia que existia, porque eu ainda falei, gente, vocês vão ter que me ajudar, porque eu nem conheço o espaço ainda. Mas foi muito legal ter esse momento com o pessoal. Depois tinha uma mesa de café da manhã, que obviamente eu não pude participar, mas as meninas nem sabem ainda que eu sou vegana, né? Mas a minha chefe comprou uma barrinha de chocolate vegano da Cacau Show pra mim, que ó, mas falando em chocolate, agora bora pro Vegesetra. Uma dica boa também, pra quem não gosta de beber café assim como eu, é esse energético natural aqui, que ele é de frutas vermelhas, ele é muito gostoso, tá? Inclusive eu não sei se vai rolar eu continuar tomando café, porque eu já tenho muito problema, né, em todo o meu sistema gastrointestinal. Então tá me dando refluxo, tá me dando enjoo. Eu não posso tomar também com o estômago vazio, porque daí eu não consigo comer depois. E enfim, a última coisa que eu quero é prejudicar minha saúde pra ganhar mais energia, né? Se for por isso eu tomo um Monster, como se fosse barato, né? Então, como hoje não tem aula de noite, vamos de suquinho e um brownie delicioso com sorvete. O sorvete é de creme, mas tá cheio de calda. Ai, gente, que delícia! Gente, eu tô lendo esse livro aqui de uma professora de antropologia, que é sobre a história da saúde mental e as políticas públicas. E ele tem aqui um questionário sobre distúrbios mentais, que era usada pela Escola Paulista de Medicina e foi publicado na Folha de São Paulo. Só não sei aqui em que ano, né? Mas vamos ver em quantos eu dou check? Olha, eu dou check em explodir com facilidade. Fico períodos tristes com desânimo, queimação no estômago, sim, tenho gastrite. Dificuldade de lembrar as coisas, sim, tenho TDAH, que inclusive é um distúrbio mental. Às vezes fica parado, chorando muito. Gente, tem até consumo de bebidas alcoólicas, eu não consumo, pelo menos. Já pensou em dar fim à vida? Não vou responder isso no YouTube, porque minha mãe assiste. Sofre de nervosismo ou está sempre intranquilo? Sim, eu tenho ansiedade generalizada. Se queixa sempre? Fala coisas sem sentido, bobagens, ri sozinho o tempo todo. Já utilizou remédio para acalmar os nervos? Sim, vários. Meu Deus, sofre de retardamento mental, gente. Olha o nível do livro. Recebe tratamento para doença mental? Sim. Ah, até que foi pouco, vai. Hoje era a noite da coxinha no Vegesetra, então eu peguei de jaca, que eu já amo, acredite se quiser, é incrível, e também de presunto com cheddar. Oi, gente, ai, eu tô com o pescoço meio travado hoje. E sim, já é sábado, porque ontem
Era sexta-feira santa, então eu peguei um pouco mais leve. E sendo bem honesta, eu tava morrendo de preguiça de fazer vlog ontem, até porque meu dia foi terrivelmente chato e normal. Foi só a faxina de sempre, aí lavei roupa, limpei o chão, cuidei das minhas plantas. Gente, vocês conseguem ver isso daqui? Conseguem, né? Isso aqui é como fica o suor quando eu uso BB Cream. Porque daí a minha pele meio que cria, sei lá, uma película, parece com o BB Cream. E eu fico suor por cima. Ou seja, na verdade fica mais ridículo ainda se eu passo o BB Cream. E parar de suar não é uma opção enquanto eu continuar tomando antidepressivo. Então eu fui até lá pra pegar o espelho e não peguei. Aí tá, daí além da faxina também trabalhei um pouco. O delineador aqui da Vizela também já tá com uma textura bem esquisitinha. E eu ganhei ele de aniversário em agosto. Mas enfim, depois do almoço também dei uma descansada, porque era feriado e eu tinha dormido bem mal. E eu não sei se eu sei passar delineador com uma mão só. Meu planejamento incluía também ir na academia ontem ou hoje, mas não fui nenhum dos dois. Eu dei sorte que nesse feriadão eu não ganhei plantão, até porque eu acabei de começar, então eu não tenho experiência suficiente pra estar sozinha de plantão, né? Porque, pra quem não sabe, a escala do repórter, ela é 6x1, basicamente. E aí pode ser tanto sábado quanto domingo. Eu já comecei a trabalhar sábado às 6 da manhã, já trabalhei domingo até 10 horas da noite, então enfim, depende da empresa, depende do fim de semana. No jornal que eu tô agora, você só trabalha no fim de semana a cada 15 dias, o que já dá um alívio enorme, porque antes era todo fim de semana que eu trabalhava e eu já perdi muitos eventos importantes por conta disso. E outro motivo que me fez repensar muito se eu quero voltar a ser repórter, especialmente nesse momento, é que esse ano tem eleições. E eu, gente, nos meus 5 anos sendo repórter, eu cobri 2 eleições, né? Uma a nível nacional e uma municipal/estadual. Ambas tiveram seus desafios, ambas foram momentos extremamente caóticos, porque daí a gente fazia live o dia inteiro, daí eu tinha que ficar entrando ao vivo e me virando com a pouca informação que tinha, mas pra mim não é a questão do trabalho, pra mim é a questão da censura. Eu sei que muito jornalista não gosta de usar essa palavra, porque mas o jornalista tem que ser neutro, ele tem que ser isento, ele não pode ter um lado. E assim, gente, eu compreendo que contratualmente, por exemplo, quando você é repórter, você não pode ser filiado a um partido. Isso eu acho compreensível, mas assim, gente, eu era censurada de falar mal do Bolsonaro nos meus stories. Sendo que assim, gente, como é que eu vou ser uma pessoa pró-sustentabilidade, uma pessoa bissexual e uma mulher e não falar mal do Bolsonaro? Independente de ser jornalista, de ser repórter ou não, enfim. E tinha também o fato de que eu não podia falar mal do velho da van porque ele era patrocinador do jornal. Então assim, gente, vocês entendem agora por que ser repórter não é tão glamuroso assim? E isso tudo aconteceu, gente, antes de eu começar a trabalhar como influenciadora. Então assim, eu tinha, sei lá, 1000 seguidores que eram amigos meus e eu já era controlada do que eu podia ou não publicar. Então agora que realmente eu tenho uma audiência maior, e eu acabo até falando menos sobre política por conta disso, porque eu não tenho muita paciência para as pessoas me enchendo o saco. Não é nem porque, não quero perder seguidores, não sei o quê, mas, gente, às vezes eu fico com uma preguiça, sabe? Aí eu acabo não falando tanto de política nesse sentido partidário, né? Eu falo mais no sentido do que tange a sustentabilidade e o veganismo. Mas aí que tá, será que eu ainda poderia continuar falando sobre isso se eu voltasse a ser repórter? Então essas são as reflexões que eu estou tendo que fazer nesse período, enquanto eu decido meu futuro e eu não aguento mais ficar secando o suor, meu Deus do céu. Isso que hoje nem tá tão quente, tá, gente? Outra coisa interessante que eu fiz essa semana foi começar 2 livros novos, sendo um que eu já abandonei. Eu nem sabia que a Fernanda Torres tinha publicado um livro, mas o clube do livro presencial que eu participo, que eu leio Mulheres Blumenau, vai debater esse livro no fim do mês, então como eu não achei o EPUB, eu peguei essa versão aqui na biblioteca da FURB, acho que eu até mostrei ali em algum vlog, né? Só que assim, gente, eu comecei a ler e eu não consegui. Eu senti com ele o mesmo problema que eu tive ouvindo podcasts da Fernanda Torres, que é o fato de que eu acho ela meio machistinha, galera. Me dói muito falar isso porque eu acho extremamente admirável a carreira dela como atriz, mas a forma como ela fala da visão que ela tem entre homens e mulheres eu acho bem delicada. E aqui todos os personagens principais são homens e todos eles são asquerosos, porque são uns velho babão que amam ficar contratando prostituta, etc. E claro que você pode falar disso de um ponto de vista de crítica social, mas como se trata de um livro que você tá basicamente no fluxo de consciência desses homens, gente, eu não quero ficar lendo um homem falando como ele deseja uma mulher e como ele brocha e como... sabe? Normalmente eu dou uma insistida em livros que são do Clube do Livro, mas esse aqui eu vou devolver pra FURB depois de ter lido, 10 páginas, porque eu não aguentei mais.
Mas já que eu tinha dado uma chance pro livro físico, eu decidi começar esse daqui, que eu acho que eu mostrei pra vocês no último vlog, né, que eu recebi, foi o primeiro livro que eu recebi como influenciadora oficialmente. Porque, gente, os livros que eu recebia como jornalista eram negócios sofríveis, porque daí eram livros de pessoas da região, então eram livros tipo galera do Partido Novo, entendeu? Mas esse aqui foi escrito por uma jornalista de Curitiba e ele é uma ficção e um romance policial, que é um estilo que eu gosto bastante. Ele é muito mais focado na parte da justiça e menos na do crime, o que pessoalmente não me interessa tanto, mas até agora eu li 50 páginas e eu tenho vontade de continuar. Não tô amando ainda, mas tenho vontade de continuar. É sobre uma promotora pública que ela estava sendo ameaçada, ela acaba saindo da promotoria criminal para ir para a promotoria de propriedade privada, de bens privados. E aí ela precisa ajudar um jornalista em um caso muito cabreiro e vamos ver onde vai dar. Mas agora deixa eu finalmente contar para vocês o que eu vou fazer hoje, o que eu estou indo fazer daqui a pouco. Vou gravar alguns vídeos até lá, por isso que eu tô me arrumando. Mas hoje eu vou realizar um sonho da Alice de 13 anos, que é botar um piercing. Eu sou uma pessoa que eu tenho extrema sensibilidade à dor, então, tipo assim, coisas que para outras pessoas são tranquilas, tipo qualquer procedimento odontológico, pra mim é um negócio extremamente sofrível. Gente, o que eu já chorei em cadeira de dentista, tá? De dor, e inclusive quando eu tirei os meus sisos, que ainda por cima eu tive que tirar em 3 parcelas, porque cada um decidiu nascer num momento diferente, assim, então eu tive que sofrer 3 vezes. E a primeira vez, o remédio de dor que ele me deu não adiantava de nada, eu não conseguia nem dormir de dor, de tão sensível que eu sou, tipo, eu realmente dependo de mais remédio. Por sorte, eu não tenho nenhuma doença que me cause tanta dor. A pior de todas ainda é a SI, né? Com a dor que eu tenho quando eu tô, tipo, com o peido preso, que... Sim, já tive casos tão horríveis que eu achei que literalmente eu tava tendo uma apendicite. Quando eu tinha alguma bactéria específica, alguma coisa assim que acabava trazendo uma dor mais aguda, que eu tinha que ir pro hospital e tal. Mas no geral eu sou uma pessoa que eu nunca quebrei um osso, nunca passei por nada assim extremamente doloroso. Mas por eu ter essa sensibilidade, a ideia de eu fazer algo propositalmente que doa é meio assustadora. Então por isso eu nunca tive coragem de furar um piercing. É por isso também que eu enrolei muitos anos pra me tatuar. A primeira tatuagem que eu fiz, inclusive, foi super pequenucha, que foi essa daqui, que, sei lá, em 15 minutos a tatuadora fez. Mas aí eu percebi que eu não senti nada, que foi super tranquilo, e quando eu vi eu tava com mais de 20 tatuagens em um ano. A única tatuagem que eu fiz que eu senti dor ao ponto de me incomodar foi uma que eu fiz no joelho. Acho que eu consigo mostrar ela aqui. E que essa parte aqui que pega a coxa dói. Essa parte foi a que mais doeu. Mas é que no geral também eu só tenho tatuagens em lugares que não dói muito, né? Mas aí depois, né, de 15 anos desejando ter um piercing e enrolando, porque ai, dói, ai, eu não quero gastar dinheiro, enfim. Esse ano eu pensei, cara, já tô tanto tempo nessa, sabe? Por que não ter coragem? Porque eu prefiro me arrepender de fazer as coisas do que me arrepender de não ter tentado, sabe? Então hoje, depois de ficar aqui gravando vários vídeos até da hora de sair, finalmente vou furar meu septo. Aí tem outro grande motivo pelo qual eu enrolei muito, que não tem a ver só com a dor, mas sim com o fato de que eu tenho rinite. Então a ideia de furar o septo e não poder ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro é um pouco assustador, mas vamos ver como vai ser. No fim vai ser um vlog de adaptação ao terceiro emprego e vlog de adaptação ao piercing também. Tô aqui organizando as coisas pra um dos vídeos, a câmera vai estar toda torta, gente, mas o que... O Pedro teve a ideia de colar a senha do Wi-Fi na geladeira, e aí simplesmente vai ficar aparecendo no fundo do vídeo. Como se a gente recebesse visita, né, pra ter a senha do Wi-Fi na geladeira. E como se a gente não soubesse de cor, que é o dia do nosso primeiro date. Mas agora eu vou fazer uma receita que eu mesma tô curiosa pra ver se vai dar certo, que é que eu sempre faço pasta de amendoim em casa, super fácil, é literalmente só você triturar o amendoim torrado. Mas eu compro bastante pasta de amendoim com cacau, e assim, algumas são melhores do que as outras, mas literalmente os ingredientes são só amendoim e cacau, entendeu? Mentira, tem edulcorante nesse daqui também. Mas eu vou tentar fazer em casa. Me desejem sorte, vocês vão saber se deu certo clicando no vídeo que vai estar aqui na tela, ou se você estiver assistindo na TV, paciência. E nesse local aqui mais na ponta, a gente tem um vão septal, que ele é uma telinha, assim. Conta a gravação. Eu gostei. A gente falou, ficou bem delicadinho. Ela vai treinando a espirrar só com a boca. Gente, sobrevivi, foi sim desconfortável, está sim desconfortável, mas bem menos do que eu imaginava. Tô me estranhando um pouco ainda também, mas agora é só cuidar desse piercingzinho até ele cicatrizar. É muito engraçado porque agora eu me sinto reaprendendo a viver. Tipo assim, antes tinha sol, eu fiz assim, aí eu sinto piercing. Outra coisa que eu faço muito é fazer assim, ó. Eu sinto piercing. Aí agora, como ele tá bem sensível, né, é muito estranho, assim, sei lá, hidratar os lábios faz eu sentir o piercing. Mas tudo bem, eu sei que é só no início. And it is hard and it's stressful and so like somebody else, it for some reason always feels like
Domingo de Páscoa com roupa na máquina, um estrogonofe que eu já tô deixando pronto também para ser o almoço de amanhã, e o restante da soja fiz com um tempero um pouco diferente, vou assar também para deixar pronto para semana, já que eu não vou ter tanto tempo para fazer almoço do zero. Esse aqui tem páprica defumada e cominho, além de shoyu, sal e óleo, e aqui foi shoyu, sal e óleo com lemon pepper. E aí, claro, molho de tomate e o creme de castanha. E só pra minha cara fazer um piercing na Páscoa, sendo que não pode comer chocolate. Mas ela falou que, tipo assim, um pouquinho eu posso, só pra dar o gostinho, entendeu? Mas eu não posso comer. Ainda bem que eu não comprei ovo de chocolate. E atualizações do piercing. Dormir foi estranho, porque eu acordava sentindo que eu tinha alguma coisa pra tirar do nariz, entendeu? Eu ainda tô me acostumando a ele estar ali. Então, o dia inteiro eu fico com a sensação de, tipo, ai, tem uma sujeira que eu tenho que tirar. E o meu nariz também, ele coça muito, assim, eu tenho que coçar de vez em quando, daí às vezes dói, porque às vezes eu esbarro no coitado. Ontem à noite, inclusive, quando eu fui trocar de roupa, eu esqueci, gente, só tirei a roupa com tudo, doeu pra caramba. Mas eu tô sempre higienizando certinho ali com o soro fisiológico, então tá tudo certo. E o dia hoje tá bem domingo mesmo. E na janta o wrap tem abacate, maionese, tofu, alface, abobrinha, tem tomate cereja escondido aqui embaixo também e fica bem gostoso. E agora 9h30, já vim pra cama ler, porque eu quero dormir cedinho e acordar bem descansada amanhã pro meu primeiro plantão das 7. Bom dia, gente! Chegou a hora do meu primeiro plantão. Foi muito bom ter ido dormir cedo ontem, porque eu acordei super descansada. Sei que essa não vai ser a realidade do restante da semana por conta das aulas, mas pelo menos o primeiro dia acho que vai ser bem tranquilo. E se a canseira começar a bater, já tem um café pronto na geladeira. Minha primeira tarefa é ver o que rolou durante a madrugada, ou às vezes até ontem tarde da noite, né, que domingo bem tarde não tinha ninguém. Então agora é fazer uma ronda e dar uma olhada no que rolou. Bateu 10 horas, decidi fazer minha pausa, vou tomar o cafezinho que eu fiz mais cedo. E aqui é pão com manteiga e soja. Gente, como amanhã passa voando quando você tá fazendo plantão, eu tinha esquecido, já é 12h30. Hoje eu fiz 4 matérias, uma sobre deslizamento de terra, que é típico aqui em Blumenau, uma sobre ampliação da Vila Germânica, que é onde acontece a Oktoberfest aqui, e as outras 2 foram sobre o caso Evandro, que acredito que muita gente conhece, né, por causa do podcast do Ivan Mizanzuki, do caso do menino Evandro lá de Guaratuba, que até hoje ninguém sabe quem tirou a vida dele, mas teve 7 pessoas que foram justamente presas e torturadas nesse caso, sendo um deles o Oswaldo, que hoje em dia mora aqui em Blumenau, e eu sou a única repórter para quem ele aceita dar entrevista, o que é extremamente compreensível, visto que ele foi rechaçado pela mídia e pela imprensa, e depois nunca limparam a imagem dele, depois quando foi inocentado, foi assim, os 7 injustiçados foram inocentados, mas assim, só mostravam a cara quando era pra dizer que ele era assassino de criança, né? E aí, muitos anos atrás, eu tinha feito uma matéria sobre algum outro caso de direitos humanos aqui em Blumenau, e ele achou meu Instagram a partir do meu nome pra vir me dar parabéns, e aí eu lembro de eu acordar, gente, eu tava fazendo xixi. Aí eu peguei assim o celular e eu fiquei olhando, e eu fiquei pensando, eu tô dormindo? Oswaldo Marceneiro me chamou do nada no Instagram, falando, sou sua fã e tal, sou seu fã, né? E aí eu fiquei tipo assim, gente. Aí eu esperei assim uns 15 minutos, abri de novo, olhei. Eu demorei muito tempo pra responder, porque eu fiquei assim, gente, isso não tá acontecendo. E aí eu falei com ele, mas você mora aqui em Blumenau e tal, ele nunca tinha falado publicamente onde ele morava. Quando ele deu entrevista pro Globoplay, ele só falou que ele tinha saído do Paraná, porque ele sofreu muito preconceito aqui em Blumenau, por ser bruxo e etc. E eu fico muito feliz, assim, de poder ganhar a confiança de alguém que eu sei que não confia na mídia, porque mostra que eu tô fazendo meu trabalho certo, sabe? Inclusive, eu não sei se minha câmera tá suja ou se só realmente a iluminação aqui tá horrível. Gente, acho que minha câmera tava suja, né? Mas enfim, agora é terminar de fazer o almoço, que a água já tá fervendo pra fazer o macarrão. E hoje à tarde tem um monte de vídeo pra editar. E acho que hoje não vai dar tempo pra gente ir pra academia, porque o Pedro tem um monte de reunião e eu tenho esse monte de vídeo pra editar que eu preciso editar hoje. Então, como a gente tá agora nessa de tentar ir 3 vezes por semana ao invés de 5, acho que não vai dar pra equilibrar. Ai, gente, uma coisa que eu não tava esperando e eu esqueci de compartilhar é que desde que eu voltei a ser repórter, eu voltei a ter muita dor no pescoço e nos ombros, que era uma coisa que tinha sumido da minha vida. E eu achava que era, porque agora eu tô me exercitando, então eu não tenho mais dor, não. Foi um dia sendo repórter e essa dor voltou com tudo, sendo que eu tava me exercitando naquela semana. Então o jornalismo oficialmente faz mal pra minha saúde. Então o estrogonofe de ontem virou uma macarronada e vamos de mais smosh. Já deixei a jantinha pronta, tofu eu tinha feito já ontem junto com a janta. E o café da tarde antes de ir pra faculdade. Oi, amigas, passei gel pela primeira vez, gostaram?
Ainda tô me estranhando usar o piercing com as minhas bijus. Ainda tô entendendo o que combina com o que. Não consegui fazer tudo que eu queria fazer hoje à tarde. Por quê? Porque depois do almoço, passou a adrenalina do plantão, eu pensei, vou só deitar 10 minutinhos aqui até começar a trabalhar. E dormir por 1 hora. Mas deu pra fazer tudo que eu precisava fazer hoje. E agora bora pra aula de teoria sociológica 1. Bom dia, gente. Agora já são 8h20, já tô na minha segunda matéria do dia. Mais um dia em que teve muita chuva aqui na região, o que não é raro também. E também outro clichê da região, que é acidente com morte na BR-470. Admito que foi um pouco mais difícil de levantar tendo ido dormir praticamente meia-noite, porque tem até chegar em casa, tomar banho, descansar, daí ler e a cabeça conseguir descansar pra dormir, já era tarde. Mas, por enquanto, tô aguentando. Estou cansada? Estou cansada. Quero ver de onde vou ter energia para ir pro Pilates hoje à tarde? Sim! Mas, por enquanto, estou sobrevivendo, então vamos ver o resto do plantão. Gente, meu plano era passar o resto da semana almoçando essa soja que eu deixei pronta, sim, mas adivinha? Já comecei a ter dor de barriga por comer muita soja, então vamos de fritar um tofuzinho e comer macarrão de novo. Porque eu não sabia que outra coisa fazer bem rapidinho pós-plantão. Não tomei café hoje de manhã, porque eu tô querendo proteger meu estômago. Mas, gente, tô com muito sono agora. Até o celular quase caiu. E eu jurei que eu ia na academia hoje. Mas, gente, fazer pilates, que é um negócio que tu faz deitadinho quando eu tô com sono, é difícil, tá? Então, tô tomando um cafezinho antes de ir. Só um pouquinho, vocês podem ver o quão diluído ele tá. Botei 3 pedrinhas de gelo de café, que como eu não tomo tudo, eu congelo o resto. Pra daí, no dia que eu tô na correria, ter a pedrinha de gelo. Misturei o resto com leite, bastante açúcar, canela. E aí tô bebendo aqui enquanto eu trabalho e daqui a pouco vamos pro Pilates. Aquele sol que vocês viram aqui antes claramente foi embora, mas eu percebi que eu saí tão na correria do plantão de hoje que eu acabei nem contando pra vocês um pouco de uma das questões mais doidas e que eu mais amo/odeio em ser repórter. Na verdade eu amo, o que é engraçado, porque eu sou uma pessoa que toda a minha ansiedade, por conta do meu TDAH, tá atrelada a eu querer ter controle das coisas e eu não lidar bem com mudança de rotina e coisas do tipo. A gente chama isso de rigidez cognitiva na neurodivergência, né? Que é quando você precisa que as coisas sejam de um certo jeito, que se você combinou uma coisa, essa coisa tem que acontecer desse jeito. E ser repórter é o completo oposto disso. Vou dar um exemplo que é muito mínimo do que me ocorreu hoje e que é tipo um dia normal sendo repórter. É que tava, acho que faltava 1 hora só pra acabar meu plantão. E aí minha editora perguntou, tu acha que tu consegue fazer ou essa daqui, ou talvez as duas? Falei, não, acho que eu consigo fazer as duas. Então a gente tava nessa de se ia sair essas duas. Aí a gente tava vendo qual que a gente ia priorizar dessas duas, enfim. E no fim das contas não saiu nenhuma, porque daí aconteceu um acidente que felizmente ninguém se machucou, mas gente, que susto, tá? Um ônibus escolar ficou pendurado na ribanceira, as crianças tiveram que sair pela janela, mas deu tudo certo, tá todo mundo bem. Só que assim, gente, aparece um acidente, você larga tudo, e tudo que era urgente deixa de ser urgente, enfim. É todo dia assim. E eu bem ingênua, né, tomando café antes de ir pro Pilates, esquecendo que se eu consumo qualquer coisa, nem precisa ser logo antes do Pilates, pode ser 1 hora antes. Me deixa ruim, porque você tem que virar a cabeça pra baixo, tem que chacoalhar, tem que ficar batendo a barriga no chão. Teve alguns exercícios que eu nem consegui fazer. E no fim das contas, gente, quando eu deitava e fechava o olho, porque eu gosto de fazer Pilates de olho fechado, eu sinto que eu me concentro melhor no movimento, eu quase pegava no sono. Então no fim o café só serviu pra me dar refluxo, pra me dar dor de barriga, e continuei com sono. Então agora eu vou pra casa fugir dessa chuva que tá vindo, torcer pra ela ir embora antes da hora da minha aula, que hoje começa mais tarde. E depois eu encontro vocês, tá bom? Tchau! Tenho esses 2 aqui pra devolver. Eu vim aqui ver as revistas de Indaial pra ver se eu vi alguma curiosidade e eu já tô chocada. Na primeira página, que o lugar que era uma padaria quando eu era criança e hoje em dia é uma loja de roupa de 10 reais, foi construída pra ser um banco. Gente, que pecado ter virado aquilo esse prédio. Gente, simplesmente a 3ª página já é meu trisavô.
Nossa, eu tô me sentindo muito especial. Inclusive, fui procurar outra informação aqui, simplesmente a foto da contracapa. É meu trisavô, galera. Não sei se ele era bonito. Não dá pra dizer direito por essas fotos. Mas ele era professor. Muito bom ser cidade pequena, porque eu ainda tô na mesma revista, nem consegui olhar as outras. Eu já fui parar em mais parentes do meu pai. Outra coisa que eu acho muito doida é que isso aqui é o hospital. A nossa casa ficava do lado do hospital, nossa casa teria tipo aqui. E aqui, ó, passava o trem. Bem na rua da frente, de onde depois eu fui nascer. Mais uma vez, uma tia do meu pai. Essa aqui, inclusive, é viva ainda, tá? Sendo que em 45 ela foi a primeira rainha do clube. Tanto que ela foi homenageada esses tempos e ela é viva ainda. Meu Deus, essa mulher aqui é assustadoramente parecida com a minha avó. Não é minha avó, né? Acho que não. E nós, como sociólogos, temos que ter um olhar mais perspicaz ainda, mais aguçado. A teoria produzida pelos homens, mas porque eu tinha como verdade dentro de mim que as mulheres não produziram ciência naquela época. Tem vezes que batata frita e um copo de Eno é janta. Nossa, gente, tava ontem me gabando de como eu tava super dando conta da rotina, de como tava tudo funcionando legal. Nossa, velho. Hoje eu acordei e eu tava numa situação que eu tava com medo de, tipo, sentar no sofá, porque parecia que qualquer lugar que eu me encostasse eu ia pegar no sono. E eu nem dormi mal, mas eu fui dormir tarde ontem, porque eu cheguei em casa com muita dor de estômago, por isso que eu tomei um Eno antes da janta. Não identifiquei ainda o que tá rolando, que eu tô voltando a ter dor de estômago. Fazia muito tempo que isso não rolava. Tô achando que talvez seja do café, então vou dar um tempo mesmo. Então hoje eu vou continuar morrendo de sono e é isso. E além daquele sanduíche que eu comi antes de ir pra aula, eu só comi uma banana durante a aula. Então eu cheguei em casa com fome, precisei jantar. Aí eu só pensei, cara, qualquer coisa mais rápida pra eu ir dormir o quanto antes. Aí quando eu entrei no ônibus, eu só falei pro Pedro, cara, coloca umas batatas na air fryer e é isso, assim. Eu não tava morrendo da fome, eu não precisava tipo de uma janta, sabe? Mas eu precisava forrar o estômago antes de dormir. Aí hoje, inclusive, eu tô com tanto sono que eu nem consegui comer ainda. Que sabe quando teu corpo ainda nem conseguiu acordar o suficiente pra botar alguma coisa pra dentro? Então eu vou só começar meu plantão mesmo e depois eu penso nisso. E aí, bora tentar dar conta até meio-dia. Hoje tem que fazer almoço aí, não tem nada pronto. E assim, gente, não tô com nada muito urgente pra fazer nos outros trabalhos, então acho que de tarde eu vou só dormir mesmo pra conseguir aguentar a aula hoje à noite, que senão... Almoço de hoje, tentando não prejudicar muito meu intestino de novo. Fiz um tofu, arroz, aqui tem batata e abobrinha e até fiz uma salada hoje, pra fingir que eu sou saudável. Nossa, gente, hoje realmente foi difícil enfrentar o plantão. Por mais que eu não fiquei assim, nossa, pescando de sono a manhã inteira, meu cérebro tava lento, eu não tava com criatividade pra pensar em título. Enfim, assim, ó, foi difícil, tá? Foi o plantão mais desafiador desses até agora, que eu acho que hoje completa uma semana já que eu comecei, ou é amanhã? É, hoje completa uma semana que eu voltei a ser repórter. Então, assim, se até então eu tava comemorando, agora... Mas eu já tinha colocado na minha cabeça desde que eu levantei super cansada que eu ia dormir de tarde, então tô indo pra minha caminha agora. Já resolvi tudo que eu tinha de mais urgente do trabalho hoje. Tipo, o que precisava ser feito hoje já tá feito. E hoje à noite, na aula, a gente vai ver um filme. Então, assim, ficar no escurinho com sono não ia dar certo. Então vou deitar, dormir, quando eu acordar eu continuo trabalhando, depois eu vou pra aula aí, ó. Rotina toda vez, mas vai funcionando. Acordei, não recomendo. Tirei um cochilo de 1 hora, eu acho. Eu imaginei que eu ia pagar por umas 3 horas com o sono que eu tava. Mas eu acho que eu acordei com a bexiga cheia, sabe? Não consegui mais dormir. E aí tava cansada, mas aí eu descobri o quê? Que eu não vou ter aula hoje porque o professor teve um imprevisto, não vai conseguir ir. Mas enfim, como eu não vou ter que ir pra aula hoje à noite, então eu vou poder dormir cedo, tô em paz. Mas agora eu vou lá trabalhar. Passei a última hora olhando apartamentos para alugar em Blumenau, porque a gente tem muita vontade de voltar a morar mais perto da região central, que eu tô cansada de todo dia ficar meia hora no ponto de ônibus. Pro Pedro também, para ele ir pro médico, essas coisas, Uber acaba ficando mais caro. E a gente sente falta, sabe, de estar mais perto das coisas. De tudo, das feirinhas, do mercado que a gente gosta, da FURB, enfim. Obviamente a gente só vai poder se mudar mais pra frente quando completar 1 ano que a gente ficou nesse apartamento, mas eu já tô de olho para ver o que é possível dentro das nossas limitações financeiras, né? Mas enfim, então agora eu vou trabalhar, ter alguns vídeos para editar e de noite eu vou finalmente poder descansar. Editei um vídeo no celular, mas eu percebi que hoje eu realmente tô muito mais devagar para tudo nessa vida, então eu não vou passar a noite inteira para editar 2 vídeos.
decidi desistir dessa quarta-feira e já que eu não vou ter aula, a gente pediu um lanche, já que a gente nunca consegue jantar junto, né, durante a semana mais, e era sempre o nosso momento do dia que a gente ficava junto. Agora a gente fica sentado do lado do outro trabalhando. Tomei um banho bem gostoso, botei meu podcast favorito e vou jogar The Sims. Até o lanche chegar, porque eu já pedi, então não vai ser muito tempo, mas enfim. Nossa, gente, quem diria que ficar lendo um livro antes de dormir sobre uma garota que passa anos presa em cativeiro por um maníaco ia me fazer ficar acordando a madrugada inteira com pesadelos e gritando. Então não apenas eu dormi super mal, como provavelmente o Pedro vai ter dormido super mal, porque eu devo ter acordado ele algumas vezes. Mas até que não acordei tão cansada assim, até porque eu fui dormir umas 10 horas. Já comecei meu plantão, tô com sono sim, mas não tô caindo de sono igual ontem. E vamos aqui até meio-dia. Hoje a correria foi grande, então foi só macarrão com molho branco e aquela soja que já estava pronta mesmo. Meu intestino que lute. Sabe aquele cochilinho que tu dorme por 30 minutos e parece que você dormiu 4 horas? Conquistei um desse hoje depois do almoço. Li 2 páginas do meu livro e apaguei. Aí vim pro Pilates. Foi sofrido, para levantar da cama foi sofrido, mas estou renovada agora pós-Pilates. Agora é correr para preparar a janta para levar para a faculdade. Hoje a gente não vai ter aula normal, vai ser uma roda de conversa que foi organizada pelo centro acadêmico. E eu também preciso comer mais alguma coisa ainda antes de ir para a faculdade, que amanhã eu vou trabalhar presencial, então tem que me organizar. Vamos então de sanduba para levar para a faculdade e um suco de morango com maracujá para tomar enquanto eu trabalho. No fim, o cheiro daquele sanduíche me deixou com desejo. Eu fiz outro para comer agora. Tentei fazer um pouco diferente, não botei mostarda e botei picles, o resto é tudo a mesma coisa. E também requentei a batata frita, que eu não comi ontem. E aí vou resolver algumas últimas coisas de trabalho antes de ir pra faculdade. Eu achei que era uma vaca nesse cafeteria. Comeriam, gente, comeriam. É bala feita com o quê? Macarrão... É macarrão. É macarrão... Cozido com açúcar. Macarrão com açúcar. Daí É bom, tá? Daí passa uma camada de açúcar com páprica picante e come. Páprica? Páprica picante. Não tem gosto de pimenta, velho. E sriracha. Bom dia! Hoje vou começar uma horinha mais tarde. Vou começar às 8 no jornal e vou presencial. Tudo isso para eu estar lá no começo da tarde para a reunião de pautas, que é basicamente o momento em que a gente troca a ideia sobre o que a gente pode escrever, o que a gente pode pegar do que a gente já escreveu e esmiuçar um pouco mais, tirar um pouco mais de informação, o que foi legal durante a semana. Como eu tô freela, não era obrigatório eu participar, mas eu gostei da ideia porque eu quero realmente experimentar um pouco de tudo, apesar de que durante essa primeira semana eu já consegui tomar minha decisão de se eu vou seguir ou não. Só que agora não dá tempo de eu conversar sobre isso com vocês, então eu vou deixar pra comentar depois. Mas é isso, deixei ontem pronto, no almoço já fiz mais comida pra levar de marmita hoje, já que eu vou almoçar lá. Já forrei minha barriguinha com um pão com banana, que, enfim, gostaria de comer mais, mas aqui de manhã eu não consigo comer muito, já é um esforço pra mim comer isso. Aí eu levo, tipo, uma banana pra sobreviver durante a manhã e provavelmente eu vou almoçar, tipo, 11 e pouco, porque eu já vou estar com fome. Mas como eu não preciso ficar lá até de tarde, tá tudo bem que daí eu venho pra casa e como alguma coisa aqui. Eu não sei se eu cheguei a falar isso, mas eu oficialmente desisti de tomar café, porque realmente estava me fazendo muito mal. Na quinta e na sexta eu tive muita dor de estômago, que fazia muito tempo que eu não tinha. E aí essa semana eu decidi não tomar café e adivinha, eu não tive mais dor de estômago. Então realmente o problema era o café. Então eu tô só enfrentando o sono e durante esse período que eu vou estar no jornal, se eu estiver muito cansada eu vou tirar um cochilo de tarde, não vou me culpar por isso. No fim das contas, mesmo às vezes eu precisando descansar, eu tô conseguindo dar conta do que eu tenho que fazer todos os dias, então... tá tudo sob controle dentro do possível. Saí do plantão direto para um dos meus maiores pesadelos. Enfrentar 1 hora de ônibus sem fone de ouvido. Hoje eu fiquei no trabalho até umas 2h30, por aí, acho que agora deve ser umas 3 da tarde. Além do plantão, a gente teve depois uma reunião de alinhamento para saber um pouco como estão as métricas, também para conversar sobre as pautas da próxima semana, foi bem legal. Mas já estou morrendo da fome de novo, porque eu almocei 11 horas da manhã e eu não levei macarrão que chega pro trabalho. E eu tô o tempo todo olhando para lá porque eu tô vendo se o meu ônibus tá vindo, porque eu não posso perder o ônibus que já vai demorar que chega
se o ônibus chegar na hora, né? Já basta que eu tenho que pagar o ônibus 2 vezes, porque eu tenho que descer aqui num ponto e daí pegar outro ônibus. Como eu tô com fome, com muito desejo de doce, eu cogitei muito ir pro Vegetcetera e comer um doce lá. Mas aí eu fui esperta e perguntei antes quais doces tinha disponíveis hoje e eu vi que não era nenhum que eu gosto muito. Então, pra economizar dinheiro e tempo, eu vou pra casa e vou fazer um bolo. Vou ter que comer alguma coisa antes que eu tô morrendo de fome? Sim, óbvio. Mas eu normalmente faço um bolo pro fim de semana e hoje não vai dar tempo de fazer faxina. Eu quero tentar ir pra academia ainda. E aí a faxina vai ficar pra sábado de manhã mesmo. E esse fim de semana vai ser bem movimentado, tanto de trabalho quanto de coisas que eu tenho que fazer pra ver meus amigos. Então, não sei se vai dar muito tempo pra descanso. Então, vou tentar também descansar hoje. A boa notícia é que eu trouxe meu Kindle. Gente, vocês às vezes também têm uns sonhos que são tão realistas que só depois que você acordou e vai vivendo seu dia e acontece alguma coisa, você se liga que não é realidade. Tipo assim, esses dias eu sonhei que eu fazia meu pedido de tofu da semana, que é uma menina que faz em casa, que eu peço que ele fica muito mais barato que no mercado. Se alguém for de Blumenau e quiser o contato, me pede. E aí no outro dia eu fui ver, tipo, por que ela não trouxe o tofu ainda? E eu não tinha pedido. Eu tinha sonhado que eu pedi, entendeu? Só que essa noite eu achei meio triste o meu sonho. Eu tava aqui agora trabalhando e aí eu tive que tirar podcast por um tempo porque eu precisava escrever e aí eu fico confusa, né, obviamente. E aí eu tenho esse problema, né, de que eu tenho que estar sempre ouvindo alguma coisa, então eu botei umas músicas. E aí o aleatório começou a tocar uma música do Linkin Park. E aí eu me toquei que o que eu sonhei não aconteceu de verdade. Que eu tinha sonhado que o Linkin Park lançou uma música nova, que era uma gravação com o Chester, que, sei lá, pra quem esteve numa pedra nos últimos anos, era o vocalista e compositor do Linkin Park, e ele tirou a própria vida, acho que foi em 2018, que foi uma grande dor para todos nós que crescemos com a banda, né? E teve, sim, algumas gravações que eles liberaram depois, de músicas que nunca tinham sido lançadas, mas eu sonhei que eles pegaram uma gravação do Chester que nunca tinha sido lançada e deram toda uma nova roupagem pra música, e a música era, tipo, muito foda e bem no estilo do Linkin Park pós-Chester, assim, no sentido do ritmo, da batida, etc. E eu tinha ficado obcecada pela música. E aí eu acordei e eu descobri que eu inventei essa música na minha cabeça. Tipo assim, porque não era uma música do Linkin Park que já existe e que eu sonhei que era uma música nova. Tipo, não, eu inventei uma música do Linkin Park com a voz do Chester na minha cabeça. O mais impressionante é que fazia bastante tempo que eu não parava pra ouvir Linkin Park, então parabéns pra minha memória que passou a vida inteira ouvindo e conseguiu fazer isso, né? Mas hoje é sábado, quem lembra que eu falei que ontem eu ia pra academia? Nossa, gente, eu cheguei em casa depois do trabalho e o negócio de ficar muito tempo no calor e pegando ônibus e ter acordado cedo pra trabalhar, eu cheguei em casa, tipo, tão cansada que eu tava morrendo de fome. Lembra que eu tava com desejo de bolo? Eu nem fiz o bolo de tão cansada que eu tava. Não minto, eu fiz o bolo e daí eu botei ele no forno. E aí, enquanto eu esperava ele ficar pronto, eu apaguei no sofá. Tanto é que, assim, gente, ainda bem que eu botei o tempo de forno bem certinho. Porque, tipo assim, ele ficou lá, entendeu? O forno foi esfriando com ele dentro. E ele não ficou ruim, deu bem certo. Ele ficou super fofinho. Mas, nossa, gente, sério, eu tava, tipo, exausta. Simplesmente, assim, me encostei no sofá e apaguei. E pra mim isso é bem raro. Então eu nem consegui trabalhar mais ontem. Eu tô trabalhando agora, sábado de manhã, já que ontem eu tava podre. Aí eu acordei, era, tipo, 6 horas da tarde. Aí, enfim, comi meu bolo, assisti alguma coisa na TV, fiquei jogando The Sims até tarde. Até tarde, 10 horas numa sexta-feira, né? Mas, enfim, é que cansado do jeito que eu tô, realmente, assim, eu ontem, inclusive, nem li, o que é raríssimo também. Normalmente eu leio, nem que seja 2 páginas antes de dormir. Eu tava tão cansada que eu só, tipo, deitei e apaguei mais uma vez. Aí eu acordei hoje, acho que era umas 9h30. E não vou dizer que eu tô super descansada, não, viu? Também não tô fazendo exercício, aí fica complicado. E não fui pra academia hoje, sábado de manhã, porque eu tenho o Clube do Livro, que eu amo esse Clube do Livro online que a gente tem. A gente sempre lê livros muito legais. Tirando um específico que todo mundo detestou, que eu até mostrei em algum outro vlog aqui. Eu acho que foi no vlog da primeira semana de aula, que eu falei que é o Migalhas. Gente, eu não vou dizer não leiam esse livro, porque pode ser o estilo de alguém, mas o meu não é. Mas a gente também vai conversar sobre um outro livro. Não tô lembrando agora qual é, deixa eu ver aqui. Ah, é o Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, que é o que o Edward Lewis fala... Eu não sei se é assim que se fala o nome dele, mas é assim que eu faço. O Edward Lewis, não sei falar francês. Mas que ele fala sobre a relação dele com a mãe dele e sobre ele ter saído do armário e tudo mais.
Mas é isso, agora eu vou terminar aqui alguns posts que eu tinha ficado de fazer e no meio disso tudo nem consegui editar vídeo pro meu Instagram. Mas enfim, como eu falei no início do vlog, eu imaginei que ia comprometer um pouco a minha constância, essa coisa de arranjar mais um emprego, mesmo que temporário, né? Então, enfim, gente, é temporário. Publiquei 2 vezes essa semana, que é tipo o meu mínimo que eu determinei pra mim mesma nesse período. Mas quero publicar ainda alguma coisa esse fim de semana. Gente, eu não sei se vocês também têm hábito de assistir Pesadelo na Cozinha, mas eu fiquei obcecada durante a pandemia e continuei assistindo. E essa última temporada tá impossível de ver, porque tá num nível que eu acho que nenhum restaurante desses merecia reforma. Porque ninguém tá disposto a mudar, sendo que é literalmente essa a situação. Ufa, acabei a faxina de sábado. Agora eu vou comer meu bolinho de brigadeiro e voltar a jogar The Sims, que hoje à noite tem aniversário da minha amiga. E o presente, que parece que o unicórnio tá com dor de dente. Adivinha quem vai ter que sair pra trabalhar na rua nessa chuva? Já fiz bastante estrogonofe pra ter pra amanhã, arroz fresquinho e batata palha. Com Smash Red Stories. Gente, eu tô com tanto sono que eu tava aqui subindo os vídeos pro computador, né? Já que eu tinha finalizado esse vlog, eu tinha gravado a cena final e tudo. E aí eu não achava ali no meio dos vídeos a cena final. Aí eu pensei, nossa, será que eu apaguei sem querer? Eu olhei meus apagados, não tinha, meu Deus. Aí eu percebi o quê? Que eu montei o tripé, botei o microfone, gravei por sei lá quantos minutos sem ter clicado pra gravar. Mas basicamente, hoje de manhã eu fui cobrir 2 situações, que é o tour gratuito que tem no Teatro Carlos Gomes, que pra quem é de Blumenau e região recomendo muito, é muito interessante. E a feirinha do Brick. Hoje tava tendo 2 feirinhas simultaneamente em Blumenau, que é a da estação, que fica na prefeitura, e a do Brick, que é pela Rua 15, e eu fui fazer algumas imagens que a do Brick tava completando 10 anos hoje. Aí voltei pra casa, fiz almoço, editei e postei o vídeo do Brick já. Vou ver se edito mais alguns vídeos hoje também, pra já adiantar meu trabalho dessa semana. Mas acabei caindo no sono depois do almoço, tava exausta. Tirei um cochilo daqueles de 2 horas que parece que você dormiu a tarde inteira. Mas eu acho que pelo tanto que eu reclamei de cansaço nesse vlog, dá pra entender por que eu decidi que eu não vou voltar a ser repórter CLT, né? Meu plano é sim continuar esse freelancer até a minha editora conseguir outra pessoa para ficar no lugar, mas eu não vou ser essa pessoa. Eu curti muito voltar a ser repórter, eu me diverti bastante nesse período, eu lembrei o quanto eu gosto realmente de trabalhar com isso, mas não funcionou bem na minha rotina trabalhar nesses horários de manhã. E se já tá difícil trabalhando, começando em casa, 7, imagina se eu tivesse que acordar às 5h30 para ir pro jornal, e aí almoçar lá, e aí ter que deixar o almoço pronto toda semana, enfim, ia ser ainda mais complexo. Sem contar trabalhar fim de semana, né, que fim de semana que vem eu já sei que eu vou ter que trabalhar sábado à tarde. Mais ou menos esse fim de semana eu tive de folga, né. E aí tem toda a questão financeira de que eu ia ganhar muito pouco a mais para ter que trabalhar muito mais, comparado ao que eu trabalho hoje, já que não ia ser possível manter os 2 contratos que eu tenho, já que rola um conflito de interesse entre eles, entende? Isso é bem comum na área de jornalismo, especialmente quando você vai atuar como repórter. Você não pode ser repórter e atuar ao mesmo tempo com outro jornal ou com alguma instituição que esteja atrelada ao poder público, como é o caso do PJ que eu tenho agora e que me paga bem. O jornal ia pagar mais? Sim, mas esse a mais que o jornal paga, eu consigo postando um vídeo no Instagram de publicidade, então
Não vale a pena, sabe, eu abrir mão de um contrato que eu ganho bem pra ficar sempre em casa, praticamente. Só sair, por exemplo, hoje de manhã que eu tive que sair pra fazer alguns vídeos. E com isso ter mais tempo pra gravar mais vídeos, né? Inclusive, quero muito tornar o YouTube meu trabalho também. Então, se você puder curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário ajuda demais também. Só não vou dizer pra você compartilhar com um amigo que quer ser repórter, porque esse vídeo não é necessariamente muito otimista nesse aspecto, né? Então, se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acompanhar da minha rotina, das coisas que eu faço, das coisas que eu gosto, também contem aqui nos comentários. Quero muito poder incentivar pessoas que já são um pouco mais velhas a voltar a estudar também, porque eu tenho recebido muitos comentários de gente que fala que sonha em voltar a estudar, mas nossa, eu já tenho 20 anos. Juro pra vocês. E eu não tô julgando a pessoa que diz, eu tô pensando quão doida ficou nossa sociedade de a gente achar que com 20 anos a gente tá muito velha pra começar algo novo. Ou com 30, ou com 40, enfim. Inclusive, hoje na feirinha, uma das senhoras que tava lá vendendo artesanato e que já tá há alguns anos na feirinha, ela aprendeu a bordar com 60 anos. Ela nem sabia como fazer isso antes, ela encontrou a paixão dela aos 60 anos, aí ela tá super feliz bordando e levando pra feirinha, fazendo patchwork, enfim. Mas eu me despeço de vocês aqui, agradeço muito quem assistiu esse vlog até o final, eu gosto muito de ter a companhia de vocês, compartilhando um pouco de tudo que tá rolando durante a minha semana. Um beijo e até a próxima!